Fernando, Eduardo Fernando, ele é lá de Recife, ele diz assim: bom dia, Val e todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Estou enviando esta contribuição que um amigo pediu para eu fazer, pois ele não sabe como contribuir. Eu sou sócio evangelizador desta obra maravilhosa e esta obra que Deus colocou na minha vida para tornar a minha vida bem melhor. Sonho um dia em conhecer todos vocês desta obra maravilhosa. Eu me recordo do Eduardo Fernando, Rogerinha, porque ele vivia nas drogas. E a irmã dele, nunca me esqueci, Fernando, a Rita, ela insistia com ele para acompanhar a programação da Canção Nova, acompanhar o Sorrindo para a Vida. E como você disse, o poder da palavra, pela palavra de Deus aqui proclamada, ele, graças a Deus, foi liberto do vício das drogas e a vida deste homem foi se transformando e praticamente todos os dias ele manda e-mail aqui pra gente, né? Também está aqui contribuindo a Línia, ela diz: prezados da bancada do Sorrindo para a Vida, muito obrigada por tudo. Segue o Pix da Lilian, do Eduardo Júnior e do Algo a Mais. Parabéns pelos 20 anos. Eu sou uma pessoa nova com a Canção Nova e com a Canção Nova eu estou sorrindo para a vida. Ei, coisa boa. Muito obrigada, viu, Lilian? Deus abençoe você. Tem muita gente, eu falo o nome de vocês no finalzinho do programa, faço o possível para falar de todo mundo. Mas quero agradecer a você que entendeu a importância, muito mais do que celebrar 20 anos de um programa, é celebrar a salvação de almas. Meu Deus, quantos testemunhos, quanta libertação, quanto casamento restaurado, quantas curas físicas, emocionais, psicológicas. Me recordo de um rapaz, o Renato, inclusive eu conheci os pais do Renato. O Renato, ele me abraçou na Festa da Misericórdia, ele disse assim: Val, tem 1 ano que eu estou limpo das drogas. Ele ficou 30 anos nas drogas, no tráfico. Tentou suicídio 8 vezes. E foi aqui, nesta bancada, no poder da palavra de Deus, pela força deste carisma, que ele teve a vida transformada e veio celebrar 1 ano aqui. Várias internações e ele não tinha obtido o resultado, que era estar limpo, estar liberto. E foi pela força da palavra de Deus. Eu encontrei com os pais dele uns dias atrás, me abraçaram e falaram: meu filho é outra pessoa, Val, graças à Canção Nova. E a gente vê que celebrar 20 anos e toda a Canção Nova nesses 44 anos é isso, celebrar a vida nova. E eu vou trazer um testemunho de uma vida nova para vocês, meus irmãos, para você que está em casa. Ela diz assim: bom dia, bancada santa e irmãos que acompanham Sorrindo para a Vida. Val, eu gostaria que você não me identificasse, por gentileza. Mas eu comecei a acompanhar o programa ano passado. E por providência, bem naqueles dias que tiveram muitos testemunhos sobre adultério, que era a situação na qual eu me encontrava. É uma mulher, viu? Tive um namoro santo, Val. Mas poucos meses após o meu casamento, eu comecei a trair meu marido e eu nem sei como. Mas vendo o programa, eu me abri à ação do Espírito Santo, que me reconduziu às promessas do meu matrimônio. Teve uma frase do dia, tempos atrás, que me ajudou muito. Eu não me lembrava exatamente os dizeres, por isso eu até não escrevi o testemunho, porque essa frase me marcou e foi aí que eu decidi não mais viver no adultério. Mas por providência, ocorreu que mais uma vez vocês trouxeram essa frase. Ela se repetiu no programa ontem, no dia 13. A frase é a seguinte: a batalha contra o pecado é a única batalha que você vence quando foge. A batalha contra o pecado é a única batalha na qual você vence quando foge. São Felipe Neri, não é? São Felipe Neri, padre. Ela diz: Val, foi essa frase e é nela que eu tenho me apoiado. Quando eu me escondo do pecado, eu luto contra o pecado, eu vivo esse PHN. Deus abençoe vocês que me tiraram do adultério. Até então, eu não dava muita bola nem para as frases do dia, viu? Achava que não era importante, mas Deus age nos detalhes. E aí ela disse: Val, é por isso que eu estou sorrindo para a vida hoje. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que bênção, né, meus irmãos? Um casamento que foi restaurado.
graças à programação do Sorrindo para a Vida. Obrigada a você, sócio, obrigada a você que aceitou esse desafio. E talvez você fale, eu não posso ajudar com R$20, mas você está fazendo a sua parte, ajudando com aquilo que pode. Deus lhe pague, porque Deus segue agindo no nosso meio. Bendito seja Deus. Padre Adriano Zandonar, a Muito igreja prazer. quer saber. É isso mesmo. Vamos trazer essa novidade. Vamos sim. Eu recebi, inclusive, um e-mail do secretário do Dicastério para as Comunicações do Vaticano, que é o Monsenhor Lúcio Ruiz, dizendo da alegria, né, de estar ouvindo. Eles já começam a ouvir aqui os brasileiros nessa pesquisa. Empresta o celular. Claro, Luciano, padre. por gentileza. O Dicastério das Comunicações, gente, me pediu também para o Padre Bruno, que já está falando, acho que já falou aqui no Sorrindo, amanhã acho que ele volta e ele vai falar mais, então hoje eu vou falar aqui, para nós conduzirmos aqui uma pesquisa feita pelo Dicastério das Comunicações, porque o Papa quer ouvir, não é? O Sínodo quer ouvir, o Papa quer ouvir os cristãos católicos que estão na internet, nas redes sociais, quer ouvi-los para poder evangelizá-los melhor. E haja vista nós que temos, eu que tenho sobrinhos, vocês que têm filhos adolescentes, essa geração já não é mais da TV aberta, né? É internet, é YouTube, são redes sociais, séries. Então, essa pesquisa, o Dicastério das Comunicações me pediu para usar as minhas redes sociais, né? Você vai, por exemplo, aqui no Instagram. Vou mostrar para... Qual câmera eu posso mostrar? Para essa daqui. Ah, lá, o Rafael já está esperto. É sensacional. Rafael já está esperto. Você está vendo um link aí embaixo, né? Um link, justamente, o Rafael está mostrando. Você clica nesse link, você vai ser direcionado para a página, que está a primeira página em espanhol. E tem um vídeo aqui no meu Instagram, que está passando também na TV Canção Nova, é só você procurar o vídeo da pesquisa, que tem o passo a passo também. Mas você cadastra o seu melhor e-mail com uma senha, clica embaixo em aceitar os termos, né, e o accepto, que está em espanhol, só a primeira página. Então você vai receber o link no seu e-mail, você clica nesse link e vai responder as perguntas em português, as perguntas do Papa. Gente, 8 minutinhos você faz, é rapidinho. Se não der, tenta de novo, que às vezes o problema é de internet, de conexão. É muito importante, está aqui na bio do meu Instagram ou no Facebook, está nas postagens. É só você ver as postagens anteriores, você vê lá, pesquisa do Papa, clica no link e responde. É bem fácil e a igreja quer ouvir, que coisa mais linda, né? O Papa querendo ouvir os jovens, ouvir quem está na internet, para servir melhor, para evangelizar melhor. Eu estou postando essa pesquisa e o Padre Bruno também. Você pode ir lá nas redes sociais do Padre Bruno Costa da Canção Nova, que você encontra também a pesquisa. Então, 2 possibilidades para você. Não fique de fora disso, vem participar com a gente. Deus abençoe. Eita, que novidade linda. Bora, minha gente, que coisa boa que hoje tá só começando o Sorrindo para a Vida, tá bom? Quero trazer para vocês a frase do dia, que hoje é de São João da Cruz. E vai nos dizer assim: na tribulação, recorre logo a Deus confiantemente e serás animado, esclarecido e ensinado. Na tribulação, recorre logo a Deus confiantemente e serás animado, esclarecido e ensinado. São João da Cruz, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração. A Rogerinha já está pronta aqui para preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos cantar, né? Em ritmo de PHN, dizendo por hoje eu não vou mais pecar, dizendo a Deus, Senhor, me guia. Eu não buscava a Ti, muitos caminhos sempre valiam mais, tanto lutei contra o amor, este amor que não findou, desde sempre me amou, mas agora eu sinto que não dá mais pra negar, o amor do Senhor vem conquistar meu coração, o teu amor me envolve. Não consigo mais dizer, não consigo dizer não, o teu amor me envolve. Não consigo mais dizer, não consigo dizer não. Eu não buscava a Ti, muitos caminhos sempre valiam mais, tanto lutei contra o amor, este amor que não findou, desde sempre me amou, mas agora eu sinto que não dá mais pra negar,
consigo mais dizer, não consigo dizer não. O teu amor me envolve. Não consigo mais dizer, não consigo dizer não. Senhor, nessa manhã vem nos envolver com o seu amor. Que o teu Espírito venha sobre nós. Que a tua graça nos alcance, Senhor, deitando por terra as resistências do nosso coração, o fechamento, a soberba do nosso coração. Quantas pessoas, Senhor, deixam de ser libertas, de serem curadas, porque resistem em pedir ajuda e em reconhecer: eu preciso do Senhor, sozinho eu não consigo vencer esse problema, sozinho eu não consigo vencer esse vício. Sim, Senhor, quando nós temos a humildade de reconhecer que sem o Senhor nada podemos, quando nós temos a humildade de pedir ajuda, a sua graça vem sobre nós e nos transforma, e nos liberta, nos cura. Por isso vem, Espírito Santo, acalma as nossas tempestades, nos faz bons ouvintes e abre o nosso coração para tudo que essa palavra tem a dizer nessa manhã. Fala conosco, Senhor, nos edifica. Sem o Senhor nada podemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como o Padre já disse, Provérbios capítulo 12, versículo 18. Falastrão falando dá golpe de espada. A língua dos sábios produz a cura. Essa é a tradução da Bíblia da CNBB, a Bíblia que nós na Canção Nova costumamos usar. Mas eu vou trazer uma outra tradução que eu digitei aqui na minha, na minha preparação. Né? Estou pensando uma outra palavra que não ia encaixar. Que é a seguinte tradução: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Eu gostei dessa segunda tradução, que é de uma Bíblia internacional. Há palavras que ferem como espada. Olha que forte isso aqui, que a Bíblia está dizendo. Há palavras que vão ferir a gente como espada, mas a língua dos sábios produz a cura. E, filho, filha, isso aqui é muito concreto. Eu digo para você, eu tenho certeza que você já fez, porque eu já fiz, a experiência de ser curado por palavras sábias, levantado por palavras sábias. É ou não é verdade? E eu tenho certeza que você também já fez, porque eu também já fiz, a experiência de ser ferido por palavras insensatas, por palavras mal colocadas, malditas ali, né? Ditas sem discernimento ou com intenções que não são muito polidas, não são muito claras, não são muito caridosas. De fato, a palavra é um instrumental, como a Bíblia está dizendo, de bênção ou de maldição. Você pode ser profundamente abençoado por uma palavra e você pode ser profundamente amaldiçoado por uma palavra de um outro, mas também é verdade que você pode abençoar profundamente a sua vida ou amaldiçoar profundamente a sua vida através das suas palavras. A palavra tem poder. Gente, a palavra é tão importante para Deus que quando Deus quis criar tudo o que existe, com o que Ele criou? Qual foi o instrumento através do qual Deus criou tudo o que existe? Está lá no livro de Gênesis. A palavra de Deus criou tudo do nada, né? Como a gente diz em teologia, ex nihilo, tudo do nada. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, faça-se o céu. Deus disse, faça-se o mar. E tudo foi sendo feito. Porque a palavra tem um poder de criar uma realidade no mundo espiritual, mas muitas vezes no mundo natural também. A palavra é tão importante que o Evangelho de Jesus o Evangelho de João chama Jesus de a palavra, o Logos, não é? A palavra que se fez carne, a palavra que saiu da boca de Deus e veio se encarnar. Jesus não é um ente que caiu do céu por descuido, não, ele é a palavra de Deus feita carne, não é? A palavra se fez carne e habitou entre nós, é o que está no Evangelho de João, no prólogo, capítulo 1, e é o que a gente repete também na oração do Ângelus, né? Então, a palavra é algo muito importante. Gente, você sabia, esses dias eu vi uma pesquisa que chamou muito a minha atenção, que 85% da saúde dos nossos relacionamentos, ou do fracasso, depende da nossa comunicação. 85%. E hoje em dia, essa mesma pesquisa dizia que os profissionais mais valorizados, os líderes mais valorizados, nem sempre são os que sabem mais, mas são os que comunicam melhor. Porque envolvem a equipe, porque geram produtividade,
Por exemplo, é muito comum você ver, às vezes, um professor que sabe muito, né? Ele sabe muito, mas não sabe passar. Você já teve a experiência de ter um professor assim, ou de conhecer alguém assim? O cara sabe demais, a mulher sabe demais, mas na hora de passar se enrola, não sabe comunicar o que conhece. E o trabalho é impactado, a produtividade do trabalho é impactada. Então a comunicação, ela é muito importante. A verbalização é muito importante, sabe? E é preciso comunicar bem, com palavras que curam, não que ferem. Tá? Porque veja bem, é muito comum, eu como padre às vezes atendendo as pessoas, né, a gente acaba ouvindo muitos casais, é muito comum eu ouvir pessoas, acompanhar casais nos quais, por exemplo, a mulher ama o marido, ela é apaixonada, ela quer estar com ele, ela não tem olhos para outro, mas ela acaba sendo muito infeliz na maneira como se comunica, acaba descontando tudo no marido, sendo inconstante demais no temperamento e, infelizmente, a gente tem a tendência, a infeliz tendência de descontar as nossas frustrações e desapontamentos em quem está mais perto da gente. É quem a gente mais deveria amar. Aquele esposo, por exemplo, filha, que está do seu lado, aquela esposa, filho, que está do seu lado, aquela pessoa que te quer bem, mas infelizmente a gente desconta a frustração, o desapontamento, o mau humor do dia. Está errado, você está destruindo o seu relacionamento pelas suas palavras. Você ama, mas você não verbaliza. Você não torna esse sentimento realidade com as suas palavras. Ao contrário, você está machucando, você está ferindo com as suas palavras. Eu te faço a pergunta, filha. As suas palavras têm trazido cura ou têm ferido aqueles que estão perto de você? Suas palavras têm sido instrumento de bênção ou de maldição? Porque eu digo, é tão bom você estar perto de alguém conciliador, que tem boas palavras, uma pessoa que é inspirada pelo Espírito Santo, ou às vezes até numa oração, quando alguém está rezando por você, tem uma palavra de ciência, aquela palavra vem de Deus, né, para a sua vida e muda o curso da sua história. Ou desacelera o seu coração que está agitado, ou acelera o seu coração na direção certa, né, que talvez você está acomodado. Como é bom, eu tenho um tio, me lembrei aqui, na verdade ele é casado com a irmã da minha mãe, nem é tio de sangue, né, o tio Luiz. Que ele tem muito, é um homem do campo, um homem muito simples, mas que ele tem muito essa virtude, sabe? De boas palavras, de ser conciliador. Eu nunca ouvi meu tio dizendo palavras negativas. É aquela pessoa que você chega para ela com 5 limões, ele devolve uma limonada na hora. Né? Não tem palavras negativas e todo mundo na família gosta de estar perto do tio Luiz Vieira, né? De conversar com ele, de ouvi-lo, né? Os sobrinhos, os mais velhos, os mais novos. E isso está passando porque é uma pessoa que cura com as palavras. Agora, infelizmente, eu já tive a experiência, né? As coisas boas a gente pode citar, as negativas a gente não pode, né? Ao vivo ainda na TV, dando nomes, óbvio, de pessoas que me destruíram com palavras, né? E você sabe que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, que a gente, claro, precisa pedir a Deus esse dom, porque nem sempre é fácil, né? Essa percepção, essa intuição espiritual, mas a gente precisa começar a prestar atenção no que está por trás das palavras. Porque, veja bem, toda palavra é gerida, é dirigida por um sentimento, por uma intenção, não é? Você já percebeu que tem pessoas que, às vezes, chegam perto de outras com comentários bem despretensiosos, assim, né? Mas no coração dela, ela já vinha gestando a inveja, a maldade, a impureza. Ou às vezes no coração dela, ela já vinha gestando a reta intenção, a bondade, né? Por isso que a gente tem que sempre se perguntar, o que está por trás dessas palavras que a pessoa está falando? É uma bênção? É um laço, né? Porque tem pessoas que falam coisas que são um laço para você. Por exemplo, aquela pessoa que está com inveja e chega, olha... Nossa, fulana não te convidou para a festa. Só isso, só deixa a pergunta no ar, né? E sai. Se você morder a isca, você já está com raiva da fulana, porque é o que a mulher queria, que estava com inveja da sua amizade com a fulana, né? Ou às vezes a pessoa chega, nossa, teu marido está diferente, né? Vejo que ele nem está querendo muito estar com você ultimamente e já muda de assunto. Ou seja, é uma palavra premeditada, dirigida por um coração maldoso. Não é uma palavra que cura, não é uma palavra conciliadora. É uma palavra de destruição. É uma palavra muitas vezes inspirada pelo mal. E a gente precisa pedir a Deus essa sagacidade espiritual, sabe, gente? Essa percepção espiritual, para entender o que está por trás das palavras. Quais são as intenções que gestam as palavras que eu tenho ouvido.
E aí exige de nós também a percepção e o discernimento, né? Porque não é toda palavra que eu tenho que internalizar, que eu tenho que deixar entrar em mim. Não é toda palavra que eu devo acreditar. Eu já vi muitos relacionamentos fantásticos serem destruídos, casamentos, por maus conselhos, não é? Então, tente se perguntar, o que está por trás dessa palavra? E purifique o seu ouvido. Tente entender o que está por trás, né? E peça a Deus que te mostre, né? Peça a Deus que te mostre. E, mais uma vez digo, muito cuidado com aquilo que você fala, com a forma que você fala, sabe? Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência à ira, né? À explosão, eduque o seu coração, filho, filha, para não falar na hora da mágoa, para não falar na hora da raiva, para não falar na hora da ira, da hora da explosão. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro 12 da Escola de Perfeição Cristã, um compêndio fantástico, ele dizia que quando você corrige alguém sem mansidão, a correção nunca produz bom fruto. Quando você corrige alguém na ira, a correção nunca produz bom fruto. Então, cuidado quando você está irado, tá? Ai, padre, tem gente que é assim, eu tenho que falar, padre. Eu tenho que falar para resolver dentro de mim. Tudo bem, você resolve dentro de você, mas você machuca 15 pessoas. Você resolve o seu problema e cria outros 15. Isso não é egoísmo da sua parte, será? Eu sei que talvez você tenha um temperamento colérico, uma predisposição a ser mais irritado, irado, né? Irada, acontece. Mas seja sábio, sábia. Porque você não pode ser um instrumento do inimigo. Porque quando as suas palavras ferem, você não está sendo um instrumento de Deus. Você está sendo um instrumento do inimigo. Isso é sério. Não empreste suas palavras, os seus lábios, para o serviço do mal, do inimigo, de Satanás. Não. Que as suas palavras estejam a serviço da vida. Forte isso, né? Eu sei. Que as suas palavras estejam a serviço do Espírito Santo, a serviço de Deus. Mais uma vez eu digo, talvez você é aquela pessoa que tem que dizer. Talvez é bom dizer, mas não na hora da ira. Saiba praticar o silêncio. Ah, gente, como o silêncio nos salva de tanta enrascada. E quantas pessoas também, a recíproca é verdadeira, já não se complicaram, já não estragaram o relacionamento, já não bagunçaram a vida por terem falado mal, por terem falado impulsivamente e por terem falado na hora errada e dirigida pelo sentimento errado. Porque quando o que te dirige é a ira, não vai ter palavra boa, é difícil demais. Mas quando o que te dirige é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é um coração calmo e sensato, você tem mais condições de proferir uma palavra que de fato cure, não amaldiçoe. Então, saiba praticar o silêncio. O silêncio é essencial em alguns momentos, gente. É muito importante, muito importante. Sobretudo, se irou, o esposo e a esposa estão irados, não briguem, não fiquem bravos ao mesmo tempo. Se um está irado, seja humilde, encolha-se um pouquinho, né? Perda agora para você ganhar lá na frente, né? E falando ainda mais de pessoas que têm um temperamento assim, né? Que são de falar. Esses dias eu estava pensando uma coisa, né? Tem pessoas que são especialistas, têm muita facilidade, por exemplo, por temperamento, pelo jeito que foram educadas, de achar o que está errado, né? Nas coisas e nas pessoas. A pessoa vai à missa, por exemplo. O padre tem um tique de ficar abrindo e fechando o olho assim, aqui, Cassiano, ó. Abrindo e fechando o olho, abrindo e fechando o olho. Não, o cantor não ensaiou. Não, a roupa da leitora está muito curta. A pessoa tem, tudo bem, às vezes tem fraquezas mesmo ali no ambiente, mas tem pessoas que têm facilidade de identificar o que está errado no ambiente e nas pessoas. Facilidade, ela já chega, já definiu todo mundo está errado. É que eu sou realista. Você é realista ou você é insensato, né? Você é realista ou você não está sendo inspirado por Deus? Você é realista ou você é crítico excessivamente ou você é chato? Chata. Que pode acontecer também, né, filho? Filha, digo com muito respeito, né? Mas com muita sinceridade também. Se você tem muita facilidade de ver o que está errado, de concluir já as coisas, né? Um criticismo que te leva a concluir, coisas às vezes que não são reais, que não são inspiradas pelo Espírito Santo, que não são justas, porque você não sabe, né? Desenvolva, se você tem essa tendência de observar logo tudo que está errado, desenvolva a tendência oposta pela virtude, pela oração e pelo trabalho pessoal, que é a tendência de identificar o trabalho de Deus em cada coisa, ou seja, o que é bom.
Nossa, o padre tem um tique, mas hoje ele fez uma boa homilia, ele se preparou. Nossa, o cantor pode melhorar, mas tocou meu coração, sobretudo aquele refrão do salmo. Nossa, a leitora, talvez ela pode melhorar, mas ela é jovenzinha, né? Alguém tem que aconselhar a vestimenta melhor dela. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? A gente tem que treinar o nosso olhar para ver o trabalho de Deus, ao invés de ver o trabalho do mal, né? E aí as nossas palavras vão ser dirigidas por Deus e vão criar algo bom. E biblicamente falando, presta atenção nisso, filho, que isso é muito forte, filha. Biblicamente falando, as palavras, veja bem, elas têm o poder de criar a sua realidade e definir em muito o seu destino. Ai, padre, você está exagerando. É só você olhar para o livro de Números. O povo foi liberto do Egito, do faraó, por Deus através de Moisés. Deus havia aberto o mar vermelho, eles atravessaram a pé enxuto, eles não tinham comida. Deus fez uma nave do céu, a carne, o pão. Milagres, eles estavam pisando em milagres. Mas mesmo assim eles reclamaram, eles murmuraram, eles não agradeceram. E o que aconteceu? Deus disse para eles, olha, a travessia que iria durar 40 dias, aquela travessia poderia ser feita em 40 dias, do Egito à Terra Prometida. Vai durar 40 anos. Olha só, gente. Isso era um destino que não pré-existia. Esse não era o plano de Deus para o povo. Não, não. O plano de Deus era que o povo entrasse na Terra Prometida em 40 dias. Mas a murmuração criou uma nova realidade, e uma realidade negativa, né? E atrasou os planos de Deus, e mudou os planos de Deus, e impactou o destino do povo. A murmuração, a reclamação, as palavras negativas, malditas, elas trazem muita coisa ruim para a sua vida, filho, filha. Elas te fazem andar para trás demais, elas criam uma realidade negativa, elas abortam o projeto de Deus para a sua vida. Olha que forte isso. E me perdoe, tem gente que de 10 palavras, 9 são de negatividade, de julgamento, de murmuração, de reclamação. Me perdoe, tem gente que é viciado na murmuração e na reclamação. Se não tem nada de errado para a pessoa falar, ela inventa, sabe? Você não tem noção, ai padre, mas eu sou assim, eu vejo de tudo. Será que você é Deus? Você é a medida de todas as coisas? Eu digo a verdade. Mas você tem a verdade? A verdade é Jesus, né? Eu e você não sabemos a verdade toda. Por quê? Porque a gente não vê tudo. A gente não é onisciente, onipotente, onipresente, só Deus. Cuidado, a sua palavra, às vezes, talvez, filho, coisas melhores não estão acontecendo na sua vida por causa das suas palavras insensatas que estão ferindo os outros, mas ferindo também o seu destino, ferindo os planos de Deus para a sua vida. Porque como nós ouvimos aqui o padre explicando, a palavra na Bíblia é criadora, né? Se Deus criou tudo através com a palavra dele, que é santa e poderosa, óbvio, diferente da nossa, mas a sua palavra também cria realidades. Cria a murmuração, por exemplo, que você faz, a reclamação constante, o falar mal, olha, interrompe as bênçãos que Deus havia preparado de antemão para a sua vida. Você não precisa abrir, só citando. Números 14, 2 diz o seguinte, o povo declarou, né, em rebelião, nós poderíamos morrer nesse deserto. Olha o que Deus respondeu. O Senhor declarou, diga-lhes, juro por meu nome, declara o Senhor, eu farei a vocês tudo o que vocês pediram. Números 14, 2. Olha só. Eles falaram que a gente morra nesse deserto, está tudo errado. Não é assim, às vezes, a gente não solta essas palavras, né? Que morra, que coisa ruim, outras coisas que a gente pensa, mas não pode falar ao vivo, não, né? Olha, eles falaram que a gente morra nesse deserto. Deus se irou, por quê? Porque eles estavam reclamando. Sobretudo a reclamação que é contínua, né? Deus falou, tudo bem, seja feita a vossa vontade. Vai ser feito como vocês pediram. Não foi Deus que falou, eu vou matar vocês. Não. Eles falaram que a gente morra aqui, Deus falou, amém. E eles morreram no deserto. Aquela geração não entrou na Terra Prometida. Morreram todos no deserto. E a sentença aqui do livro de Números, se você continuar lendo, você vai ver que é pesada, né? Os vossos cadáveres ficarão no deserto. A palavra que está escrita lá. Mas toda essa realidade que não pré-existia, gente, ela foi gerada pela murmuração, pela reclamação, por palavras que feriam as pessoas do lado, mas ferem o próprio destino. Sabe, cuidado, filho, filha, com o que você fala. Não amaldiçoe a sua vida. Não amaldiçoe as pessoas do seu lado. Não amaldiçoe a igreja. Não amaldiçoe os padres. E, sobretudo,
não amaldiçoe as crianças. Quantas vezes um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um cuidador, uma cuidadora, diz palavras pesadas para uma criança, que às vezes aquela criancinha vai internalizar aquela visão negativa de si. Não faça isso. Se não for para falar uma palavra de bênção, mantenha-se em silêncio. Não é? Até o teu coração normalizar e ficar mais calmo e sereno, né? Porque às vezes o nosso coração se agita, fica preocupado com tanta coisa. E às vezes a gente está vendo mesmo, né? Coisas que estão erradas, né? Às vezes a gente está vendo mesmo coisas que são ruins. Mas hoje também, diante dessa palavra, filho, filha, é dia de um exame de consciência, né? Sabia que tem muito cristão, muito católico, que nem acha que reclamação e murmuração é pecado, nem leva em consideração, mas são pecados sim. Faça um exame de consciência, filho, e se confesse, busque a confissão das palavras malditas, das murmurações que talvez você tem feito sucessivamente, sabe? Isso, se você deixar, vai criar uma realidade ruim na sua vida. Vai criar uma realidade ruim na sua vida. Padre, mas como eu faço para falar melhor? Em primeiro lugar, como eu e a Rogerinha já dizíamos no início, alimente-se de Deus, né? Alimente-se da palavra de Deus. Quem se alimenta da palavra de Deus, fala as palavras de Deus, né? Eu tinha um amigo interessante, na época que eu vivi minha experiência pessoal com Jesus, abandonei aquela vida toda errada que eu tinha, vim para a igreja, tive um amigo no grupo de jovens, né, que era muito interessante. Ele decorou alguns versículos, né? Quando alguma coisa dava errada no grupo lá, alguma viagem, ele repetia, olhava para nós e falava assim, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Né? Aí outra coisa dava errada, ele dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí outra coisa dava errada, ele, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes até a gente jovem, né, irritava um pouco, para rapaz. Mas hoje eu vejo, né, jovenzinho ali, né, naquele agito, hoje eu vejo o quanto isso é importante, né? Que essa atitude sábia daquele jovenzinho. Faz muito tempo que eu não vejo, diga-se de passagem. Que atitude sábia. Eu digo para você, memorize algumas palavras da Escritura, alguns versículos, né? Para você dizer nos momentos difíceis. Isso é sabedoria. Porque foi isso que Jesus fez no deserto quando o diabo o tentou. Com a palavra de Deus, Jesus repetiu versículos da palavra de Deus para destruir o argumento do inimigo, né? Então, por exemplo, você está no trânsito, eu morei muito tempo em São Paulo, aquele trânsito abençoado, né? Está ali na marginal do Tietê, sentindo o cheiro de rosas do rio Tietê, né? Motoqueiros e passam, como eu falei no Abraço São Paulo domingo, e dizem para você, Deus abençoe a sua mãe, um ótimo dia, paz de Cristo. Muitas vezes eu ouvi isso lá no trânsito. Eu falei no Abraço São Paulo domingo, lá o povo riu, porque lá em São Paulo o povo entende mesmo essas expressões, né? Quando acontecer isso, sabe? Acalma o seu coração e repita as palavras de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu guarda, Ele guarda a minha partida, a minha chegada. Encha-se da palavra de Deus e de versículos para você repetir em situações específicas. Porque assim, a sua palavra vai estar criando cura e bênção. E não maldição e ferida, como nós lemos no versículo aqui de Provérbios, né? É importantíssimo. E outra coisa para você aprender a falar melhor. Gente, é intuitivo, é óbvio. Um bom falante é um bom ouvinte. Um bom escritor é um bom leitor, né? Se você quer falar melhor, ouça mais. Tem gente que tem uma dificuldade de ouvir e quando o outro está falando, ele já está pensando em 20 coisas ao mesmo tempo, se não 200, né? Mas desenvolva essa empatia. Isso tem a ver também com a virtude da caridade agindo em nós, sabia? E também da encrateia, do autodomínio, né? Da temperança. Acalme a sua mente, acalme o seu coração e dê atenção. Escute com empatia. Escutar é um gesto de caridade, é um gesto de amor, sabe? Tem gente que já é mais calmo por temperamento. Para você não é virtude, é um estado de temperamento. Mas para mim, por exemplo, eu sou bem agitado, né? É um ato de amor, eu venço a mim mesmo. Preciso, melhor dizendo, vencer a mim mesmo, exercer a virtude do autodomínio, da temperança, para... O Cassiano está falando, é importante, eu preciso ouvi-lo. E como a gente se sente amado quando a gente é ouvido por alguém, né? Não é verdade? Mas agora, presta o celular, Cassiano, por gentileza. Agora, se o Cassiano está falando para mim, pá, eu estou vivendo um problema na minha família. Tá certo, Cassiano. Reza aí uma Ave Maria aí, olhando o celular, né, tal. Pô, você vai falar, o cara não está nem me ouvindo, né? Sabe? É tão ruim isso. E é tão bom quando a gente é ouvido, né?
A gente se sente amado. Então, para você falar melhor, ouça mais. Ouça mais a sua esposa. Ouça mais o seu esposo. Ouça o seu filho, mas ele é criança, padre. Aí você se engana, as crianças nos ensinam muito. Porque eles são altamente perceptíveis, sensíveis, a antena deles está ligada a tudo. Você pode perceber, um pai e uma mãe que falam muito palavrão, logo logo a criancinha está falando palavrão. Sabe? Ou o pai e a mãe que briga, logo logo o pai chega em casa, a criança já fica agitada, tensa, do lado da mãe, ali querendo defender e proteger. Porque ela absorve tudo. Então ouça as crianças, elas vão te dar feedbacks fantásticos. Retornos de coisas que você nem imagina, né? Então escute mais e alimente o seu coração com aquilo que é bom. Eu dizia no Abraço a São Paulo também domingo, falava também lá da importância de se encher da palavra de Deus, né? Eu estou com isso nessa semana na cabeça, Deus está mexendo comigo e eu estou partilhando com você, pela TV Canção Nova, a importância da gente se encher da palavra de Deus, se encher. E tem gente, eu dizia lá no Abraço São Paulo, que passa toda a tarde vendo esses jornais pinga-sangue. É só, me perdoe a palavra, desgraça. É só assassinato. Gente, isso vai moldando a sua mentalidade. Vai moldando a sua maneira de perceber as realidades, de expressar-se. Agora, quando você se alimenta da palavra de Deus, das coisas de Deus, por exemplo, a TV Canção Nova, eu digo para você, aprecie sem moderação. Assista Sorrindo para a Vida, assista a Quinta-feira de Adoração, assista as missas, assista o Pra Ser Feliz, que eu apresento às terças à noite, assista os acampamentos, encha-se de Deus. Tem gente, tem muitas casas nas quais eu vou, que a pessoa, até quando ela sai de casa, ela deixa a TV ligada na Canção Nova. A minha mãe é uma dessas. Deixa a TV ligada na Canção Nova. Mãe, mas por que você deixa? Não, porque vai purificando o ambiente. O jeitinho dela dizer, né? Vai dando audiência para a Canção Nova e vai purificando o ambiente. Porque, de fato, orações estão sendo feitas. Você vê um programa como O Amor Vencerá, por exemplo, que a Rogerinha sempre está apresentando, né? E eu, como trabalhando ali na TV Canção Nova, eu vejo a bênção que é o Santíssimo, a adoração, orações fortes e outros programas, a Santa Missa entrando na sua casa. É a bênção de Deus, é a palavra de Deus entrando na sua casa. Então, por exemplo, talvez você está seguindo aí no Instagram, no Facebook, pessoas que não estão sendo instrumentos para você se encher do bem, se encher da palavra de Deus. Conversão também é isso. Dá uma checada hoje no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp até. Veja as pessoas que você está deixando te acessar, as pessoas que você está seguindo. Ai, pá, não tem nada a ver. Tem, filho. A Bíblia diz, a gente é influenciado, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes, nem que seja uma companhia presente ou uma companhia que você segue, porque hoje tudo é muito virtual, né? Isso vai criando uma mentalidade em você. E às vezes é difícil a gente ter uma boa palavra para dar para alguém, quando a gente não se alimenta disso, né? O próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então você vê uma pessoa com muita maldição na boca, muita sentença de inveja, muita sentença negativa, ela está cheia daquilo, infelizmente. A árvore boa, Jesus também disse, não dá maus frutos, e a árvore má não dá bons frutos, né? Então, a palavra cria realidade. Mais uma vez eu digo, essa citação do, a gente esquece, né, mas do povo no deserto, isso devia nortear a nossa vida. Porque veja bem, o povo já tinha sido salvo, o pior já tinha acontecido. Do pior eles já tinham sido libertos, melhor dizendo, né? Porque veja bem, um faraó poderosíssimo, o maior exército da época, Deus os libertou, abriu um mar para eles passarem. É como se Deus pegasse, esses dias eu vi um vídeo na internet, achei engraçado. E o cara era bom, era um bom atacante, né? Só que ele não estava esperando, foi um escanteio, a bola bateu, o cara cabeceou, o goleiro devolveu, o outro cabeceou, foi na trave, aí sobrou no pé dele. Ele na frente, virou meme na internet, a internet não perdoa, né? Mas às vezes na vida da gente é assim, Deus faz tudo, coloca a bola na linha para você chutar e você chuta para fora. Foi o que esse povo fez. Deus fez a parte mais difícil, abriu o mar, gente. Libertou-os do faraó, era só eles andarem. Deus estava trazendo comida do céu, carne e pão, mas eles com a bola na linha chutaram para fora. Meteram a bola para o escanteio, por causa da murmuração, da reclamação, da maldição e das más palavras. Talvez você esteja dizendo, padre, mas eu sou assim mesmo. Não, não é. Deus não te criou assim. Deus não cria ninguém com defeito de fábrica.
Deus não te criou assim, isso é um acidente do destino, da sua história, da sua formação, da sua educação. Talvez você viu seu pai e sua mãe sempre reclamando, e tem gente que tem o dom de ver o negativo. Mas Deus pode te transformar, para você ser mais feliz, tá? Não estou repreendendo você, nem colocando peso em você, porque eu como sacerdote posso dizer, no amor do coração de Jesus, eu amo você como pai espiritual e Cristo, porque Cristo ama e o Padre está no coração de Jesus exercendo o seu sacerdócio, né? Quero o teu bem, quero você feliz, e o Senhor também. Então, as suas palavras vão criar uma melhor realidade para você. Talvez você esteja vendo problemas. Ai, meu marido é assim. Ai, fulano é assado. Ai, meu filho dá trabalho, eu sei. Mas se já está escuro, acenda uma vela. Não torna mais escuro que já está ruim. Profetize coisas boas. Profetiza coisas boas, que elas vão acontecer em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, vem transformar nessa manhã as nossas palavras, Senhor. E mais, vem transformar o sentimento, a emoção, a intenção que dirige as nossas palavras. Quantos de nós, Senhor, fomos nos deixando amargar pelas frustrações, pelos desapontamentos, pelas perdas da vida? Quantos de nós fomos amargando uma infelicidade, recalques, e não sabemos falar coisas boas? Vem curar o nosso coração ferido, Jesus, com o Teu Espírito. Vem curar as nossas emoções machucadas, as nossas lembranças dolorosas, Senhor. Vem e coloca tudo em ordem dentro de nós nessa manhã. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito nessa manhã, nos batizando, nos dando a compreensão intensa do que ouvimos aqui. E vem nos convencer, Espírito Santo. Liberta-nos dos apegos, da dureza, da resistência. Quantas pessoas resistindo a essa palavra porque acham que está tudo bem, mas não está. Elas estão ferindo a si mesmas, o seu futuro, e a outras com palavras negativas. Vem, Espírito Santo, curar o nosso coração. Nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo, ungir as nossas palavras. Dai-nos língua, voz, palavras de profeta, Espírito Santo. Vem ungir as nossas palavras, que nós não profiramos palavras de maldição, palavras de julgamento, palavras de murmuração e negatividade, mas que nós em tudo vejamos o trabalho de Deus, o que de bom está acontecendo, que nós verbalizemos isso, que a esposa saiba dizer para o esposo o que ele tem de bom, que o ama, que o esposo saiba dizer para a esposa que a ama, que os filhos saibam expressar verbalmente seu amor para com os pais e vice-versa. Vem, Espírito Santo, curar o nosso coração ferido por tantas palavras negativas, por tantas palavras malditas. Quantas palavras nos destruíram, atingiram a nossa autoestima, palavras maldosas que foram premeditadas com intenções de inveja, de maldade, que era um laço que nós acabamos de caindo nesse laço. Vem, Espírito Santo, liberta os nossos pés dos laços das palavras negativas que nos feriram. Cura o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa visão de nós mesmos, Espírito Santo. Quantas vezes pessoas foram dizendo palavras negativas: você é burro, você é feio, você não faz nada certo, você tem um cabelo feio, e nós fomos internalizando, nos sentindo inferiores e menores. Cura-nos, Espírito Santo, levanta-nos, Espírito Santo, batiza-nos. E mais uma vez eu peço, dai-nos voz de profetas, dai-nos palavra de profeta, dai-nos percepção de profeta. E, Senhor, coloca uma porta, uma guarda, aliás, um vigia à porta dos nossos lábios, Senhor. E não nos deixa falar palavras que não sejam inspiradas por Ti, que na ira nós saibamos silenciar, que nós não sejamos críticos demais, vendo o defeito em tudo e em todos, que nós não sejamos os donos da verdade. Faz-nos mais humildes, Senhor. Nos batiza com Teu Espírito e unge as nossas palavras, nosso Senhor e nosso Deus. E vamos pedindo essa graça a Deus, pedindo a ação do Espírito. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso coração e também transformar as nossas palavras. Pode também colocar, como o Padre Adriano trazia para nós, uma guarda nos nossos lábios. Pode ungir as nossas palavras, pode transformar a sua falácia em palavras ungidas que edificam, que fazem crescer. Diga ao Senhor: eu preciso de Ti, Senhor, me dá a graça. Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Canta mais uma vez. Eu preciso
preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de ti. Por isso vem, Espírito, por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo, por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Vai repetindo isso. Os seus relacionamentos. Às vezes você perde a paciência, né? Com facilidade. Solta as palavras. Depois se arrepende. Aí essas palavras já foram soltas. Você precisa pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor, a controlar o meu temperamento. Santo Arsênio tem uma frase muito interessante que diz assim, Padre Adriano: foge, cala e repousa. Em alguns momentos a gente tem que fazer isso. Sem dúvida. Fugir, calar, repousar. Aí depois a gente volta, né? Sim. Tranquilizado, com o coração amenizado, para a gente poder falar aquilo que é necessário que se fale. Que o Espírito Santo ilumine você. Que o Espírito Santo possa te dar essa graça de, às vezes, dar um passo para trás, para depois sim dar um outro para frente. Para amenizar, né, a cólera dentro de você. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. A imagem que me dava é de uma pessoa atordoada na sua cabeça. Tanta agitação que o Padre trouxe para nós durante a pregação, a colocação. Pessoa agitada mentalmente, uma pessoa agitada mentalmente só vai proferir palavras agitadas. É o fruto, né, que vem do nosso interior. Peça, vem Espírito Santo, ameniza o meu interior e dá-me sabedoria nas minhas palavras. Senhora, vem a inspiração, se você me permitir, de dar a bênção já agora. Uma bênção especial para a atividade da nossa fala, do nosso falar, das nossas palavras. Sim, enfim, me veio essa inspiração e eu quero selar esse momento de oração assim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, mas em especial sobre as vossas palavras. A atividade da vossa fala, a vossa percepção na construção fonética, conceitual das palavras, que desça também sobre os vossos ouvidos, para que de fato vós não internalizeis o que não é de Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, minha gente, por esse ensinamento, por essa palavra que fica aí ressoando em nossos corações. Bênçãos e maldições procedem da nossa boca. Por isso, se eu posso também te dar uma dica, carregue consigo sempre uma palavra de bênção. Aí ao longo do seu dia, durante a sua semana, na sua vida, carregue consigo sempre uma palavra de bênção, uma palavra que esteja, como nos ensinou o Padre Adriano, uma palavra que esteja a serviço da vida. Da cura. Louvado seja Deus por essa palavra de bênção hoje na nossa vida, né, Val? Amém. Eu quero dizer para Louvado Val, seja para Deus. vocês todos aqui, vocês são uma bênção. Obrigado, Padre. Vamos exercitar a palavra. Vocês Que são bom uma ouvir bênção. uma palavra como essa de manhã. Que maravilha. Pois, o senhor também é uma bênção, Obrigado. Padre. Amém. E você que está em casa
casa também é uma bênção. Quero dizer para você, junto com os meus irmãos, você é uma bênção de Deus. Aonde você está, Deus está agindo, você não está sozinho. Deus está no controle. Vá proclamando essas palavras de bênçãos sobre você e sobre a sua vida. Inclusive, tem uma pessoa que deu um testemunho a respeito disso, eu já conto para vocês. Mas eu quero abraçar tanta gente linda participando conosco. Eu começo com a Elisângela. Ela diz assim: Val, bom dia, paz de Jesus. Sou Elisângela, sou a sua irmã em Cristo Jesus. Sou evangélica. Quero fazer uma oferta em gratidão pela vida do meu precioso filho Davi, que fez 6 anos ontem, completou 6 anos. Ela diz assim: esse conjunto, literalmente, é do Davi, porque eu vou mostrar o Davi dela, que está com uma roupinha aqui com vestuário Canção Nova. Ela diz, assim como o porta-retratos, a agenda, quero expor tudo para você. Ela está assim, mas se eu fosse expor tudo que eu tenho para vocês, não caberia na foto. Louvado seja Deus por essa programação. Somos abençoados por ter a Canção Nova. Mesmo sendo evangélicos, nós somos abençoados e agraciados, porque somos irmãos, não é? Amém. É um único Senhor. Elisângela, ela é de Itaquera, aqui no estado de São Paulo. Cassiano, Rogerinha, ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E olha aqui o Davi, que ontem completou 6 anos. Está aqui com o vestuário Canção Nova, com a camiseta dizendo Deus está comigo. E de verdade, gente, aqui, olha, tem a agenda da Canção Nova no cantinho 2022, do nome de Jesus. E ela falou que tem muitas e muitas coisas. Mostra aqui para vocês no detalhe, ó. Agenda Canção Nova 2022. Obrigada, Elisângela. Um abraço para você. Ah, mas não foi só a foto que ela mandou, não, viu? A Elisângela mandou também um comprovante do Pix, porque ela está com a gente nesse desafio, celebrando os 20 anos do programa Sorrindo para a Vida. Obrigada, Elisângela, mais uma vez. E como a gente é família, a Camila, ela disse assim, Val, bom dia para você e para todos. Eu gostaria de apresentar a vocês a Maria Antonella, minha neta, que nasceu nessa madrugada. Opa! Ô, gente, família é assim, né? Já nasceu chegando, né? Ela tá igual o diácono Nelsinho, que estava impossível quando nasceu o netinho dele. Olha lá que coisa linda. Aí, gente, Maria Antonella, horas de vida. Horas de vida e já tá aqui sorrindo junto conosco. Coisa linda. Beijo. Benção. É família Canção Nova, a gente vai contando essas boas notícias, não é? A Fabiana, ela teve aqui na Canção Nova com a família dela, me contou a história, ela falou, Val, fazia 20 anos que eu queria vir aqui à Canção Nova, contou toda a história e ela falou, olha, eu vim com a minha filha, com meu esposo, trouxe a família toda e ela comprou essa camiseta. Minha família está protegida pelo sangue de Jesus, mandou para nós. Fabiana, um abraço para você, para toda a sua família, Deus a abençoe muitíssimo. Foto de quem está aqui na Canção Nova. Tá lá no santuário, Aproveito, Cassiano, para dizer, na loja, para quem vem, tem desconto de 10%. Vocês sabiam disso? Bênção. Quem vem à Canção Nova e adquire os materiais de evangelização aqui na chácara, porque a gente já considera isso, você tem a despesa do deslocamento para estar aqui, claro. né? Então, a gente tem aí 10% de desconto na loja Canção Nova. E na padaria Vovó Josefa, 5% de desconto. Eu aproveito para mostrar, Cassiano, falei no início... Foi. Antes do testemunho, para não correr risco de esquecer. Gente, isso aqui é lançamento, mas só tem aqui em Cachoeira Paulista. Deixa eu virar, se eu consigo. Celso, me ajuda. Estou fazendo o contrário, né? Agora foi. Olha aqui, gente, é um conjuntinho de crepe, tá bom? É crepe mesmo, Lu, que fala? Porque esse não é moletom, o tecido chama crepe. Tá lindo, é de Nossa Senhora das Graças. Em volta da medalha de Nossa Senhora das Graças está escrito Totus Tus, todo teu, Maria. E ele é bem confortável por dentro. Essa tá no site, porque tá todo mundo aqui de vestuário, gente, Canção Nova. O padre de Klesma, né? Muito bem. A Rogerinha tá de camiseta. Não tem ponto de correr, Yogi. É o Sagrado Coração de Maria, né? Imaculado Coração de Maria. O Cassiano tá, é proibido estacionar. Isso mesmo. E o Sapo eu não sei qual é, mas eu sei que ele tá com a camiseta da Canção Nova de baixo. Sempre. Eu conheço mais. Ele tá sempre de vestuário Canção Nova. Esses que nós estamos aqui na bancada, tirando o padre, tem lá no site, loja.cançãonova.com. Mas me disseram que tem Klesma também no site, é verdade?
porta a porta, padre, Porta a no porta. catálogo. Ah, entendi. Tá bom? No catálogo a gente tem material litúrgico. Aí Os você padres e encontra seminaristas também. quiserem comprar, né? É, dá uma conferida lá no nosso catálogo porta a porta. Deixa eu ver aqui, vou mostrar mais uma fotinho para vocês. Ele tá com a camiseta do Nome de Jesus. Vocês já foram na cidade de Teolândia, Novolândia, no sul da Bahia? Nunca ouvi falar. Pois Mas eu é. estive na Bahia. É tudo junto, hein? Teolândia, Novolândia, sul da Bahia. Teolândia eu gostei, porque vem da palavra Teos, com certeza que é Deus, né? É. E Novolândia, porque Deus faz nova todas as coisas. Bate aqui. Deu certo nossa parceria, Val. Vai ser nossa função, depois do Sorrindo para a Vida, vai ser nome de cidade. Nós vamos Pronto. definir. Prefeitos podem nos ligar. Olha que menino lindo, esse é o André. Ele também fez aniversário por esses dias, está com a camiseta do Nome de Jesus. A gente não chegou lá sozinho, foi você, sócio Canção Nova, que fez a TV Canção Nova, material de evangelização. Linda. Chegar em Teolândia, Novolândia, lá no sul da Bahia. Um beijo para todos os baianos na sintonia conosco. Cassiano, Rogerinha, povo de Deus está num super movimento. E que bom, porque depois a gente vai contar o resultado para vocês. Eu preciso desse movimento mesmo, hein, família? A Vera Santana está junto conosco, participando e ajudando o projeto da M Almas. Eliene, a Gerlândia de João Pessoa, a Ângela Gomes, todo mundo no desafio Pix, 20 anos sorrindo para a vida, contribuindo com 20 ou mais. Obrigada, porque eu fui vendo ali as pessoas ajudando. A Antônia Oliveira, ela diz: Val e meus amigos do Sorrindo para a Vida, desafio aceito. Eu me tornei sócia através do Sorrindo para a Vida. Por isso eu não poderia ficar de fora, embora o meu algo a mais é sempre de R$20. Mas vamos nessa. Ela falou: já fiz e já enviou para nós. A Eunice, ela é de Brasília. Val, o que seria de nossas vidas se não fosse a Canção Nova? Eu vivo a Canção Nova a cada dia. Passaria meses falando das bênçãos em minha vida. E é por isso que é bom demais ser Canção Nova. Amo todos vocês, amo o Padre Jonas e eu estou no desafio, colaborando. Muitíssimo obrigada. A Sueli Comarim, ontem eu comentei dela, ela está sempre aqui. Ela diz: oi, Val, o João Comarim é meu filho. Ele ficou encantado com a campanha de aniversário do Sorrindo para a Vida e ele não quis ficar de fora. Aí ele mandou R$100 dele e também do meu esposo. Amamos o Monsenhor Jonas Abib e todos vocês da Canção Nova. Por isso estou ajudando e já mandou o comprovante aqui. Obrigada, viu, Sueli? Deus abençoe. Um abraço para o João Comarim Filho. Darlan Santos, segue meu algo a mais, Val. E ele disse assim: obrigado, obrigado, obrigado. É muita gratidão no coração por toda a Canção Nova, não é? A Sheila, ela é de Valparaíso, se eu não me engano é em torno de Brasília ali também. Ela diz assim: bom dia, bancada linda, amo vocês. Segue o meu Pix, o meu e da minha mãe. Bora, minha gente. Ela colocou assim: rumo aos 104%. Se a gente seguir nesse fluxo, a gente vai chegar lá. Teve doação de Manaus, gente. Olha que Manaus. A Francisca Jaide, ela diz: aí, Val, segue o meu comprovante do desafio 20 anos sorrindo para a vida. Amo o Sorrindo para a Vida. Pediu oração, viu, padre, para nós, Rogerinha, pediu para que eu passasse para vocês esses pedidos de oração. E aí a Camila deixou aqui também a ajuda dela, Camila Fernandes. Obrigada, Camila, por nos ajudar. Tanta gente linda participando aqui. Não consigo falar o nome de todo mundo, mas eu já vou contar os testemunhos. A graça de Deus agindo no nosso meio. Começo com a Ana Damasceno. Ela diz assim: bom dia, Valdênia. Sempre estou em oração com vocês no início do meu dia, mas hoje é a minha primeira participação no Sorrindo para a Vida. Sobre as palavras que curam, quero testemunhar que a cura da minha ansiedade foi através de uma palavra de cura que eu ouvi do Padre Adriano Zandoná, tempos atrás no Sorrindo para a Vida. Tinha crises de insônia, tremores, medo constante, e em um programa o padre disse que Jesus está presente no meu dia de hoje e que estará presente no meu futuro e por isso não há o que temer. A partir desta frase, toda vez que eu tinha ansiedade ou essas crises, eu começava a dizer no meu coração. Às vezes o meu coração se apertava e eu repetia a frase e me acalmava. Jesus está presente no meu dia, está presente no meu futuro e por isso não há o que temer.
Deus abençoe a todos vocês que nos ensinam a usar as palavras com sabedoria. Sou sócia pelo débito automático, ainda não participei dos R$20, mas ela falou, vou participar, porque esta obra não pode parar. É uma obra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, e ela disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muito, muito obrigada a tantos aqui participando. Louvado seja Deus. Rogerinha, inclusive uma pessoa, ela de maneira bem curta, ela disse assim, Val, ontem a Rogerinha proclamou uma palavra de ciência no Amor Vencerá, que trouxe um livramento para o meu esposo. Programa abençoado, Amor Vencerá. Muito abençoado, de fato. Ela falou, e foi um livramento na vida do meu esposo. Louvamos a Deus porque toda vez que a Canção Nova está ligada, Deus alcança o nosso coração e transforma a nossa vida. Meu esposo foi livre de um acidente terrível, graças à palavra proclamada. Deus abençoe a Canção Nova. Amém. Amém. Que bom, louvado seja Deus. Cassiano,